Olá, muito bom dia para você. E aí, como é que foi o final de semana? Foi bacana? Que bom poder começar a semana com a sua companhia aqui no Magazine. E hoje nós vamos conversar muito sobre saúde, nutrição. Você já sabe que pode participar do nosso programa. É só enviar um e-mail para a gente, magazine@tvacritica.com.br. A luta contra a balança é grande entre a maioria das mulheres. Muitas optam por dietas desequilibradas que podem provocar diversos danos à saúde. Por isso, hoje nós convidamos a endocrinologista Caroline Coimbra para falar sobre métodos mais saudáveis para emagrecer. Muito bom dia, seja bem-vinda, tudo Obrigada. bem? Olha, eu tenho ouvido muito falar, pacientes que foram lá com a doutora Carolina, dizendo que é uma dieta, claro que é personalizada para cada paciente, mais prática, mais fácil de se conseguir uma continuidade. E eu acho que isso é o mais difícil para quem tenta emagrecer. No início você consegue perder peso e depois dá aquela estagnada, você desestimula e para. Não é verdade? É verdade. É mais difícil manter a mudança do hábito. E eu procuro sempre avaliar as condições, os hábitos, os costumes, a rotina do paciente para poder introduzir a mudança de hábito, para não ser nada muito drástico nem rígido. Quais são as diferenças do sobrepeso e da obesidade? Então, excesso de gordura corporal significa um acúmulo que pode surgir um sobrepeso ou obesidade. Existe um cálculo que podemos fazer dividindo o peso pela altura ao quadrado e esse número, dependendo do resultado, vai classificar entre sobrepeso ou obesidade. Se esse número for maior que 25 e menor que 30, é um sobrepeso. E acima de 30 já é obesidade. A maioria das pessoas estão nessa faixa do sobrepeso? Hoje, a gente classifica 3 a cada 10 pessoas já estão acima do peso ou com obesidade. Isso se deve a esses hábitos alimentares modernos? Então, a mudança do hábito, ela ocorreu mais ou menos há uns 30 anos, nos últimos 30 anos, com sedentarismo, os nossos alimentos estão muito industrializados, cheios mais de gordura, alimentos prontos, o automóvel, o vidro elétrico, o controle remoto, tudo isso acaba facilitando demais e deixando a pessoa menos ativa. Agora, quais são as consequências realmente na prática que você sente no consultório, os riscos desse sobrepeso ou dessa obesidade? Eu sempre enfatizo no consultório os riscos da obesidade, as doenças que isso pode causar. A diabetes, por exemplo, que hoje é uma pandemia mundial, né? A hipertensão, a apneia do sono, câncer de colo, de mama, de útero, tudo isso está relacionado à obesidade, as artropatias, a depressão. Tudo e o que a gente ouve muito falar sobre essa discussão entre as influências? Elas são genéticas ou ambientais? As influências para a obesidade? Então, no máximo 3% da influência é genética. O resto é realmente ambiental. Tem vários estudos que comprovam isso. Agora, se uma criança tem um dos pais com obesidade, ela tem 50% mais chance de tê-la na vida adulta. E se os dois tiverem obesidade, 80% de chance de tê-la. Quais são os tratamentos hoje mais utilizados com resultados satisfatórios para se começar uma reeducação alimentar? Os tratamentos para emagrecer hoje disponíveis são a dieta, principalmente, o exercício físico, os tratamentos com medicamentos e as cirurgias de emagrecimento. Esses medicamentos, quais são eles e como que eles agem no nosso organismo? Então, podemos classificar em 4 tipos. Os anorexígenos, que são os que tiram a fome. Os sacietógenos, que são que ativam o centro da saciedade, dando a sensação de que a pessoa comeu mais do que ela já ingeriu. É aquela pílulazinha da felicidade que te deixa assim super legal, com um pouco menos de fome. Um pouco menos de fome, mas nem sempre super legal, tem os efeitos colaterais também. É verdade. Existem os ansiolíticos que tiram a ansiedade de comer, que muitas das vezes nossa fome ela não é física, é psicológica, né? E existem os inibidores de absorção. Esses tratamentos podem ser feitos individualmente ou associados. E aí você vai
perceber o que o paciente está precisando naquele momento e se ele pode tomar o medicamento. Claro, após uma avaliação criteriosa, após pedir exames laboratoriais e avaliar clinicamente o paciente, a gente indica ou não esse tipo de tratamento. Geralmente eles são indicados para as pessoas que têm IMC acima de 27 ou acima de 30 e que já têm alguma associação com comorbidade, que são as doenças associadas ao ganho de peso. Não é para todo mundo ficar tomando remédio. O remédio é só uma bengala para você fazer o caminho correto na reeducação. E é muito assim, a gente percebe aí conversando com as pessoas, é muito normal, entre aspas, uma amiga receitar um remédio para outra. Isso é perigoso. É completamente anormal, não se deve fazer isso. Muito perigoso, as indicações são restritas, muitas pessoas não podem ter contato com essas medicações, elas geram alguns efeitos colaterais sérios, graves, aumentam a pressão, dão insônia, depressão, alteração de humor. Então isso tudo tem que ser avaliado pelo médico, primeiramente. Nós vamos então agora ver aqui um exemplo de uma pessoa que está conseguindo emagrecer legal, tá? Porque conseguir manter uma dieta não é tarefa fácil. Mas a apresentadora Norma Araújo está há alguns meses fazendo uma reeducação alimentar que vem trazendo resultados satisfatórios para ela. Vamos ver. Com o passar dos anos, o metabolismo vai ficando mais lento e, consequentemente, o processo de emagrecimento se torna mais difícil. E foi por isso que, depois dos 50 anos, a apresentadora Norma Araújo optou por procurar a ajuda de uma nutricionista e endocrinologista. Depois que a gente faz 50 anos, passa dos 50, é muito difícil emagrecer. É quase uma guerra, uma luta horrorosa, você não consegue. Então eu fui até a Caroline porque eu queria não só emagrecer, como saber de que forma eu posso me alimentar melhor, me sentir mais saudável, mais dinâmica, mais tudo. O processo de reeducação começou em janeiro de 2011 e já conseguiu eliminar 6 quilos. E ganhou muito mais disposição e autoestima. Vegetariana por opção, ela conta que seguir as recomendações da nutricionista não foi tão difícil quanto imaginava. Difícil é não comer chocolate, mas eu não faço uma dieta rígida e elas sabem disso. Porque você começa a mudar também até os desejos, né? E não tem nada difícil, porque para mim já era, eu como o que elas pediam, a quantidade é que tem que diminuir, comer de 3 em 3 horas, isso é muito difícil para quem trabalha fora, porque você às vezes esquece de colocar alguma coisa na bolsa, né? Mas agora não, agora eu tô craque, mano, já tá tudo na bolsa. E com esses novos hábitos, toda a família entrou na reeducação. E mais do que mudar a forma de comer, ela conta que mudou os hábitos como cozinheira. Mas agora o que eu acho mais interessante é a forma que eu cozinho os alimentos. Eu tô fazendo novas misturas, usando menos conservantes, menos sal, mais azeite. Então você vai mudando não é só um emagrecimento, é uma mudança de hábito para que eu continue com o peso que eu quero estar. Feliz com o resultado, ela vai continuar seguindo as orientações médicas e pretende perder mais 2 quilos.